Hoje o tema da palavra é o poder do aleluia. Existe um poder quando você canta aleluia, quando você clama aleluia, obrigado, irmão. Existe um poder nisso. Muitas das vezes nós não entendemos, não conseguimos compreender. Como eu disse agora, né? Aleluia, ela vem da palavra aleluia, né? Que significa louve ao Senhor. Então adore ao Senhor. Isso é o que significa aleluia. Mas isso não pode ser algo assim, o aleluia, simplesmente dito da boca para fora. Ele tem que partir de dentro do seu coração. Você tem que ter convicção no que você está cantando, naquilo que você está falando. Quando nós cantamos aleluia por cantar, sem compreender o que estamos fazendo, é um cântico vazio. E Deus não quer um cântico vazio. Ele não merece um cântico vazio. Ele merece um cântico do seu coração, de uma maneira profunda. Vamos ler Lamentações, capítulo 3, em nome de Jesus. Lamentações, capítulo 3, versículo 41. Amém? Diz assim: levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Mas não é isso aqui que eu quero dizer. Eu quero dizer levantar as mãos com o coração. Outras versões dizem: levantemos a nossa mão e o nosso coração. No texto original, quando você consegue puxar o texto original, você vai ver que diz: levamos o nosso coração a Deus junto com as nossas mãos. Então a adoração ela tem que ser com as suas mãos e com o seu coração, corpo, alma e espírito. Você deve adorar com toda a sua alma, você deve adorar com o seu corpo e você deve adorar com o seu coração. Isso é uma adoração ao Senhor. É assim que você consegue dizer um aleluia para o Senhor. Esse texto mostra que não adianta de nada apenas levantarmos as mãos. O coração tem que estar junto. É o coração mais as suas mãos. É como o interior e o exterior. Jesus disse, João capítulo 4, versículo 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não adianta você só adorar com o seu corpo. Se o seu espírito não tiver também, não adianta de nada. Em espírito e em verdade, o seu coração deve adorar ao Senhor. Adorar em verdade significa sinceridade, profundidade, entrega leal ao Senhor, não apenas uma aparência. Muitos levantam as mãos e cantam ao Senhor e louvam ao Senhor, mas poucos adoram em espírito e em verdade. E quando você adora em espírito e verdade, nada mais te importa. Você não se importa com a presença da pessoa do lado. Você não se importa se a mídia vai tirar uma foto sua com a cara toda borrada parecendo um panda. Não vai ver essas coisas. Você só quer adorar ao Senhor. Amém? Para levantar as mãos em adoração, é preciso deixar o nosso coração puro. E aqui é a maior dificuldade de todo cristão. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. Diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santa, sem ira e sem animosidade. Algumas pessoas confundem animosidade aqui com emocionalismo, né? O emocionalismo é uma emoção excessiva. Ou seja, sabe aquele choro da criança que fala assim: opa, calmou que não é para tanto? É tipo isso. Então o emocionalismo é aquele negócio: ó, você exagerou, não é para tanto. Emocionou demais. Isso é emocionalismo. A animosidade que Paulo está falando aqui, Timóteo está falando, diz assim, a Paulo diz a carta de Timóteo: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Antes ele falou do quê? Ira. Então a animosidade, sabe aquele negócio, os ânimos aflorados?
quando você está revoltado, quando você está irado com alguém. Pronto, é sobre isso que Paulo está falando aqui. Essa animosidade. Não levante suas mãos com ira. Sabe aquele negócio que você está revoltado com o seu irmão e aí você acaba cantando aquela música assim, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Eita glória! Acabou, você está com seus ânimos já aflorados ali contra alguém, seu coração não está puro. Sabe? Ou até mesmo tirando esses louvores que muitas igrejas já deixaram até de cantar, porque compreenderam que é um louvor totalmente carnal, feito para a carne humana e não para Deus, deixa de ser um louvor cristocêntrico. Vamos falar de um aqui. Aquele me ama, ele me ama. Legal. Mas tem uma parte desse louvor que a gente fala assim, ó. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Ok. Mas como que o seu coração canta isso? Quando fala de ressentimentos, a gente pensa em quem? Será que você pensa em alguém, que se lasque fulano de tal, e eu quero saber de adorar? Seu coração não está puro. Vou ler de novo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O amor de Deus, ele é tão puro por nós. E como nós podemos adorá-lo com impureza no nosso coração? Se Deus é puro e o nosso coração está impuro, como que eu vou cantar para Ele? Como meu coração vai adorá-lo? Entenda, o que eu estou querendo dizer é um coração rancoroso, um coração maligno, um coração que trama o mal contra alguém, um coração que procura que aquela pessoa tem que se lascar mesmo, e é isso aí, ela plantou, ela vai colher, ok, ela plantou, ela vai colher, tudo aquilo que a gente planta a gente vai colher, não tem o que dizer, mas não cabe a mim gostar da colheita errada do meu irmão. Um coração que às vezes para poder se sair bem na fita, eu culpo o outro. Eu errei, mas eu vou culpar fulano e vou ficar de boa. Coração maldoso. Deseja o mal e planeja coisas ruins. Você pecar, errar, falhar é uma coisa. Não confunda o que eu estou falando aqui com isso. Você pecar, você se arrepende do seu pecado, você errou, você se arrepende do seu erro, principalmente nos momentos da adoração. O problema é um coração ruim mesmo. Sabe o famoso coração peludo? Pronto, é isso que eu estou falando aqui. Amém? Então, quando a gente peca, a gente pede perdão ao Senhor, a gente se arrepende de coração sincero e buscamos ao Senhor. É diferente quando nós caímos numa prática constante do pecado. Quando eu erro, e aí eu vou lá e erro de novo, eu peço perdão, Senhor, eu errei. E aí daqui a pouco eu vou lá e peco de novo a mesma coisa. Se tornou um ciclo vicioso do pecado. E aí eu errei, vou lá e peço perdão de novo. Daqui a pouco eu estou pedindo perdão pelo que eu ainda vou fazer. O Senhor me perdoa porque eu vou pecar daqui 5 minutos. Ou seja, você não está mais se arrependendo. Você pode até sentir um remorso, mas não é mais arrependimento. O seu pecado se tornou um ciclo vicioso em você. E aí é um problema. Amém? Levantar as mãos em meio às lutas é difícil, não é? Está lutando, as coisas não estão indo bem, as coisas estão difíceis, é trabalho, é criança, é esposo, é a mulher, é tudo. O financeiro está indo a ruínas, parece que abriu um ralo e tudo está indo embora. Está difícil. Levantar as mãos em meio a esses momentos é complicado, mas é isso que vai te trazer a vitória. Vamos ler Êxodo, capítulo 17, versículo 11. Todos conhecem esta passagem, todos sabem o que aconteceu em Êxodo, mas eu quero ler com vocês. Êxodo, capítulo 17, versículo 11. Diz o seguinte: quando Moisés levantava a mão
Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Israel estava lutando aqui contra os amalequitas. Então, quando Moisés ergue a mão com o cajado, o povo começa a vencer. Quando ele abaixava as mãos, o povo começava a perecer. Então, erguer as mãos em adoração é declarar a vitória no meio de um cenário caótico. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema. Erga as mãos e adora o Senhor. E creia que as coisas vão acontecer e o céu vai se mover. Erguer as mãos significa rendição. Sabe quando está numa guerra, outra pessoa já vem levantando a mão, a polícia ainda no morro, o que o pessoal já faz? Opa, tá tudo bem, está levantando a mão. Perdi. Não é assim que os mofi faz por aí, né? Como é que é? Os meninos. Mofi não é meu filho não, tá? Mofi é uma gíria nordestina pra noinha. Tá bom? Entendendo, né? Não estou falando dos meus filhos não, misericórdia. Então, eles erguem as mãos, eles vão embora porque estão se rendendo. Isso é rendição. E quando eu ergo as minhas mãos, eu estou me rendendo ao Senhor, dizendo: Senhor, me rendo a Ti. Estou rendido ao Senhor, estou rendido ao Seu amor, estou rendido a quem Tu és. Então, erguer as mãos no meio de um problema pode te trazer grandes vitórias. Amém? Mas às vezes, erguer as mãos e adorar quando está cheio de problema, não é fácil. Às vezes você está cansado, você está fatigado, você está exausto. A luta dura muito tempo e você não aguenta mais. Foi assim com Moisés também. Moisés, quando ele erguia a mão, o povo prevalecia. Quando ele cansava a mão, ele baixava o braço para descansar um pouco, o povo começava a perder, ele erguia de novo. E nessa luta constante, ele teve Arão e Hur para ajudá-lo. E o que eu quero dizer para você nessa noite: esteja perto de alguém que vai te ajudar a erguer as suas mãos, rendendo-se ao Senhor e adorando a Ele. O cansaço pode vir, você pode ficar exausto. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. E talvez a sua alma não grite, assim como do profeta, que diz: então foi como um fogo ardendo nos meus ossos, cerrado em meus ossos. Entenda isso. Você precisa ter pessoas junto com você. Da mesma forma que há momentos em que não temos força para adorar, é necessário você ter pessoas do seu lado para te ajudar. Por isso, precisamos de irmãos de fé. Não é qualquer pessoa. Pessoas que te ajudem a permanecer de pé. E não só manter de pé, mas te manter em adoração. Esse dia eu estava conversando até com a nossa pastora hoje. Falei assim: tem uma pessoa aí que nós precisamos deixar essas pessoas mais assistindo os cultos. Assistindo mais aos cultos do que estar trabalhando e fazendo alguma coisa, porque precisam ser tocadas, precisam ser ministradas. Então não é só estar no culto, vem, mas fica trabalhando, mas a pessoa está cansada, ela tem que sentar e descansar, ela tem que sentar e escutar a palavra do Senhor, ser ministrados. A comunhão sempre vai fortalecer a nossa fé. É a comunhão que vai te trazer vitória. Eu não posso descartar a comunhão com as pessoas. Por isso que essa ideia de que eu sou igreja dentro da minha casa é uma mentira. Eu sou igreja, mas eu não preciso ir no templo, isso é um engano. Nós precisamos estar em comunhão com as pessoas, em comunhão com o corpo de Cristo. Posso porventura falar que um pé me pertence se esse pé não está ligado ao corpo? Pertence. Nós não podemos rejeitar de forma nenhuma a comunhão com as pessoas,
a comunhão com o corpo de Cristo. A nossa adoração, quando nós estamos levantando as nossas mãos, cantando aleluia, rendendo graças e adoração ao Senhor, a nossa adoração, ela se une ao céu. Quando eu canto aleluia, e toda a criação está vendo isso, ela entende, opa, devemos louvar ao Senhor. E quando você começa a louvar ao Senhor, a sua adoração, o seu louvor, se une à adoração do céu, se une ao louvor lá no céu. Vamos ler Apocalipse capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, ou seja, aleluia, todos os seus servos, o que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando a igreja levanta as mãos e começam a cantar aleluia, as mãos cantam aleluia, quando a sua voz você canta aleluia, tudo isso nós estamos unindo a nossa adoração e se unindo à adoração celestial. Nesse momento nada mais importa. Não tem como você se importar com uma outra coisa quando a sua adoração se une à adoração celestial. Entenda isso, os problemas eles começam a perder força. O problema não tem mais toda aquela pressão sobre a sua mente, toda aquela pressão contra o seu corpo físico te adoecendo. As lutas não nos atingem mais como antes, elas perderam forças. É no meio da adoração que a sua mente é elevada ao Senhor, o seu espírito, a sua alma, o teu coração, e nada mais importa. O problema continua, mas não influenciando tanto a minha vida como influenciava antes. Nós temos casos de pessoas que perdem o sono, não dormem com problemas, com contas, com tudo, mas quando você começa a adorar, nada mais importa. O Senhor está nas suas mãos. O que tiver que ser, vai ser. Se preocupar é perder tempo. Não vou me preocupar com amanhã, quero me preocupar com hoje. Hoje eu tenho para fazer, não tenho, então eu vou adorar. O coração começa a se encher da presença de Deus e somos transportados a um nível de adoração eterna. Somos levados ao momento que falamos assim, olha, eu não quero mais sair daqui. Aqui está bom demais, eu não quero ir embora. Sabe quando o culto fica gostoso na adoração e você não quer mais que encerre? A sua adoração se uniu ao trono celestial. O poder do aleluia está em ser mais do que um cântico. É mais do que uma palavra falada. É uma adoração profunda e sincera do teu coração, que te eleva e te faz ao tocar o trono de Deus, te faz se unir à sua adoração junto com a adoração do céu. É o coração e suas mãos juntas em espírito e verdade. Por isso que os judeus costumam adorar e cantar a Torá assim. Eles leem os livros de Salmos, alguns cânticos, e eles ficam lendo assim com o seu corpo, porque é no corpo e no meu coração, é a minha língua, estou sempre ali adorando ao Senhor. Então cante ao Senhor, clame a Ele com o seu coração e com suas mãos.
em espírito e em verdade. A vitória ela vai vir no meio das batalhas, e as batalhas são travadas nos seus joelhos, são travadas na adoração. Eu não tenho mais do que falar para o Senhor, então adore ao Senhor. E creia que no meio dessa adoração o céu vai se mover, a sua adoração se une à adoração celestial e as coisas começam a acontecer. Isso vai trazer vitória para a sua vida. A adoração, cantar aleluia. Eu não entendia isso quando me converti. Falava de línguas estranhas e eu, na época, ainda não era batizado. Não era batizado no Espírito. E eu ficava falando assim, meu Deus, como pode? As pessoas estão falando em língua estranha e outras não falam em língua estranha. E aqueles que queriam falar em língua estranha só ficavam aleluia, 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 aleluia. Ia para um lado, ia para o outro, as irmãzinhas dentro da igreja, aleluia, 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 aleluia. Eu não entendia aquilo. Hoje eu entendo. O poder que tem um aleluia. O poder que tem um aleluia. E é assim que você consegue ter vitórias. O aleluia é a força dentro da comunhão. Quando você não consegue mais ir sozinho para os cultos, quando você não consegue mais adorar a Deus sozinho, é o aleluia que vai te fortalecer. É o aleluia. E falar, eu vou pro culto. Chega no culto e fala o quê? Aleluia, eu cheguei. Aleluia, o culto começou. Aleluia, eu vou louvar ao Senhor. Aleluia, o meu irmão chegou. Aleluia. É a união com a adoração celestial que nos faz vencer o peso dos problemas terrenos. Então, quando você levanta as suas mãos e solta um aleluia, lembre-se do que você está fazendo. Você está se rendendo e você está se unindo à adoração do céu e você está vencendo. Você está vencendo os problemas, você está vencendo a ansiedade, você está vencendo tudo. E o nome do Senhor Jesus é glorificado através da sua vida. Então nessa noite eu quero que você entenda o poder que tem o seu aleluia. Cante ao Senhor com seriedade, não um cântico vazio, mas cante de verdade, não importa os problemas. Cante aleluia. Quero te fazer entender também que você precisa dos seus irmãos. Não caminhe só, não caminhe sozinho. Tenha irmãos do lado que vão te ajudar a se erguer e adorar ao Senhor. E mais do que isso, seja este irmão que vai pegar no braço de quem está caído, erguer as mãos dele e falar, adora comigo um pouquinho. Cante aleluia comigo um pouquinho. E deixa o céu fazer as demais coisas. É natural, quando a pessoa começa a cantar aleluia, ela começa a vencer. O desânimo começa a ir embora, a preocupação começa a ir embora, tudo começa a mudar. Precisamos focar na comunhão e na adoração. Amém? Quem entendeu essa mensagem, quem entendeu essa ministração, se coloque de pé para cantar um aleluia comigo, em nome de Jesus.